E daí, tchê, muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem nesse clima primaveril. Ao ar livre. Ao ar livre. Coisa boa! Tá aqui pegando solzinho, pegando essa brisa da manhã. E hoje a gente começa o programa de forma muito especial, ajudando vocês no café da manhã. Tem receita de achocolatado vegano e super saudável. Isso aí, a gente vai falar também a respeito de direito de família aqui com a advogada Fabiola Fortes hoje aqui no programa. Fica ligado que a gente vai discutir sobre isso aqui no programa hoje. Tem uma matéria especial também sobre a importância da água para o nosso organismo e eu quero saber, o Sinta-se Bem quer saber, quantos copos de água que tu ingere aí durante o dia? E uma coisa que a gente adora falar aqui no programa, fazer o bem. Fazer o bem faz bem, né, Claudinha? Faz bem, Hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês a história da tia Lolô, que tem uma creche e há mais de 25 anos ajuda crianças carentes em Viamão. Sinta-se bem e vem com a gente fazendo bem também aqui no programa. Tá no ar mais um programa. Vamos lá, fica com a gente. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Dia de cuidar da saúde é todo dia, começando especialmente pelos nossos hábitos alimentares. Café da manhã tá aí e hoje a gente vai te ensinar uma receita super saudável para começar o dia super bem. E a gente está de volta aqui no Sinta-se Bem em mais uma super missão, eu e Marcinha Unfer. Tudo bem, Cássio? Tudo Tudo bem, bem, Marcinha? pessoal? Seja bem-vinda de novo em mais uma super missão para fazer vocês mudarem os hábitos de alimentação e substituírem coisas que são diariamente nocivas, que a gente já consome culturalmente. Verdade. E Desde nem sabe, criancinha. desde criança, e nem sabe que a gente tem uma alternativa às vezes. E mais importante, além de já consumir desde criança, a gente oferece para as nossas crianças também. Exatamente. E aí a gente vai passando esse legado, então a gente tá aqui para dizer para ti, espera um pouquinho, vamos dar uma pausa e vamos substituir para justamente criar um legado novo de agora em diante, Uma né, Marcinha? história nova, porque vamos combinar que leite é para bezerro, não é mesmo, Cássio? Então não é pra gente. Independente de você continuar consumindo leites e derivados, os leites vegetais são alternativas para variar o cardápio e trazer muito sabor e saúde, porque eles são absorvidos rapidamente pelo nosso organismo e fazem um papel importantíssimo, inclusive para o cérebro. As oleaginosas são maravilhosas, então vamos ficar até mais inteligentes, né? Tanto na atitude como fisicamente. A receita de hoje é um leite vegetal Leite vegetal de amêndoas. de amêndoas. E Delicioso. tem um toque especial aí, não é só o leite vegetal que a gente vai ensinar. Sim, né, a gente Marcinha? vai fazer o leite e depois do leite, como a gente sempre faz em casa desde pequeno, um achocolatado, antioxidante, termogênico, aquece as nossas células. Então vamos lá, vamos para os Vamos nossos lá. ingredientes. Vamos para os ingredientes. A E gente tem, liquidificador neles, né? como sempre, essa lindeza aí, bonito esse liquidificador, né, Cássio? É nosso, né? Gostei Óbvio que é dessa lindo. cor. Viu nosso enfeite? Humildade. Sentiu a brisa da humildade passando? Combina com o nosso abacaxi, mostra pro Combina pessoal. com nossa Vintage. decoração vintage aqui. É, olha só, isso aqui é top. Amêndoas. Amêndoas que a gente hidratou Por em quanto água. tempo? Eu deixei a noite toda, mas pode deixar 2 horas, 3 horas, o tempo que você tiver, tá, gente? Não vai deixar de fazer a receita. Aí a água que tava na amêndoa a gente descarta. A água a gente descartou porque acaba tendo antinutrientes nessa água e tal, tá bom? Perfeito. Lembrando que quantidades, receita, tudo lá na fanpage do Sinta-se Bem, facebook.com/sintasebemrs.
Te liga lá e pega Entra as lá, quantidades faz a receita e manda direitinho. foto pra nós. Pega as quantidades lá e depois volta pra cá pra receita pra fazer o passo a passo. Beleza. Vamos lá, gente. Amêndoas. Precisamos de amêndoas hidratadas, água. Água. Vou colocar que o Cássio é meio exagerado, né? É, Capaz de encher eu- o liquidificador. Eu ia botar toda essa jarra aqui. É o dobro, mais ou menos, de água, tá? Perfeito. Batemos. Isso aí. Agora a gente... Aquela hora básica de liquidificado. Barulhinho. Vamos lá. Vamos lá. A gente deixa batendo 1 minutinho, 2 2 minutinhos. minutos. A gente vê que a amêndoa já, ela tá toda triturada, tá perfeita. Nossa, E aí, vamos tá mostrar pro pessoal essa espuma aqui. Essa tem que fazer parte aí do visual. Agora Pode a gente colocar vai tudo coar. aqui. Vamos coar, gente. Esse coadorzinho é um paninho, tá? Fininho. Vocês podem fazer o seu ou usar um paninho que vocês têm em casa, um paninho fino. De preferência, Vamos lá. que tipo de pano? Pra quem não Isso tem aqui se coadorzinho? chama, é conhecido como voal. Voal. É um tecido que se faz muita cortina. Então a gente põe um elástico. Depois um dia a gente faz até um tutorial para fazer o seu. Mas se você não tiver, basta cortar um quadrado e ter aí para fazer o seu leite. Pra ordenhar sua vaquinha. Vamos lá. Bom, agora ordenhando aqui, tá? Nossa vaquinha do bem. Basta coar, tá bom? Ó, coamos o nosso leite. Ok. Tira bem a aguinha. Isso aqui já é um tratamento para as mãos, tá? É 2 em 1. A gente faz a receita e faz tratamento. Porque essas amêndoas hidratam as nossas mãos. Colocar a mão na massa. A amêndoa é uma oleaginosa, tem uma gordura boa. Vamos lá. Então, a gente tem o leite que a gente pode guardar na geladeira, tá? Quanto Cássio? tempo, mais ou menos? 5 dias, ele tem uma durabilidade boa, 4 a 5 dias. E na hora de consumir, você pode saborizar. Fazer o achocolatado que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Liquidificador de novo. Liquidificador. Agora a gente vai Volta pro colocar... liqui. Nosso leite de amêndoa. Olha que lindeza, né, gente? Cacau, tá? Vai no nosso achocolatado. Uma pitada de cacau. Uma pitada de canela. Vai trazer... Canela é muito bom. Canela é maravilhoso, é termogênica também. Outro termogênico. Um pedacinho de gengibre. E um contraste de um óleo essencial de laranja. Pode ser casquinha também, quem tiver uma casquinha, raspinha da de laranja. laranja. Perfeito. Sentiram que vem por aí. Só bater, Cássio. Não, faltou nosso docinho aqui, ó. As tâmaras que a gente hidratou. Tâmaras são nossas velhas amigas. Né? Nossas... É como... Tâmaras hidratadas é o nosso açúcar. Receita convencional não vai sempre açúcar, leite condensado. As tâmaras entram, tem esse papel de adoçar nossas... Com um papel assim, né? Nossa, Baita upgrade bem grande. Papel. E agora, batemos de novo. Batemos de novo. Vamos lá. E tá prontíssimo nosso leite com chocolate. Vou terminar isso aqui correndo logo. Vamos lá, Cássio. Quer provar pra ver se a gente tem que ajustar o tempero ou não precisa? Vai arriscar? Vou arriscar. Não vai ficar ruim. Não vai ficar, nunca. tenho certeza. Então, vamos já distribuir aqui pra gente fazer um brinde nos dois Vamos copinhos. brindar esse leite. E enquanto a gente prova essa receita maravilhosa, eu e a Marcinha Esse é o aqui, teu, né, Cássio? Eu vou deixar os dois iguais, ó. Apesar de eu querer que seja o maior o meu, eu vou deixar os dois iguais. E Gente, brindamos. Tintim, não esqueçam. Faz essa receita, prova, comprova, aprova em casa, que a gente tem certeza que tu vai gostar. Tira uma foto e posta no teu Instagram, no teu Facebook, marca a gente e dá tuas dicas também, né? Se quiser colocar, eu já sei até o que eu vou colocar. Eu colocaria uma bananinha pra complementar. Perfeito, perfeito. Cássio, Eu adoro milkshake de banana. agora bigodinho de leite. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigado.
Beber água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas quantos copos de água a gente deve beber, afinal? E como lembrar de beber esse líquido precioso? Sabe que beber água diariamente contribui e muito para o funcionamento do nosso organismo. Mas quando a ingestão desse líquido precioso não é proporcional à perda, a gente acaba ficando desidratado. Mas como lembrar de beber água a todo momento com o corre-corre do nosso dia a dia? Vale a garrafinha. Vocês costumam praticar atividade física e sempre andar com a garrafinha? Sim, é super importante. Jogando beach tênis não tem como tu não jogar um jogo e tu te hidratar, né? Ou reidratar, porque tu gasta muito, tu sua muito, então é muito, muito importante. Fora isso, eu trabalho, quando eu estou trabalhando também procuro estar com a garrafinha do lado na mesa, né? Já é uma prática da minha vida. Mesmo sem sede, estar com a garrafinha facilita porque automaticamente a pessoa vai bebendo. É fundamental. A garrafinha é o acessório fundamental que a gente traz quando a gente vem para o beach tênis. Se não tem a garrafinha de água, parece que a gente não consegue nem jogar. E a minha garrafinha... No teu caso é um garrafão. É um garrafão já, porque uma garrafinha é pouco. Eu já trago um garrafão, já coloco um gengibrezinho e um limãozinho dentro, já fica bem bom também de tomar. E é um acessório fundamental. A gente não fica sem. Não tem como. Gente, olha quem eu encontrei aqui, Lauro. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Fazendo sua atividade física na Praça da Encol. 6 quilômetros todos os dias. Que loucura. A gente está falando sobre a importância da hidratação. E reparamos que 80% das pessoas não estão se hidratando aqui. Tu costuma beber água antes, depois da atividade física? Sobre os olhos bonitos não pode falar nada, não. Não, é assim, ó. Imagina, tá aqui no meu boné aqui, ó. 1939. Estão faltando hoje 317 dias para 80 anos. Talvez por isso o velhinho deixe a garrafinha em casa. Mas, como a hidratação é tão importante e decisiva, todos os dias eu tomo 2 litros de água. Mineral sem gás. Mas eu vou fazer o seguinte, Laura, eu vou te deixar continuar a tua caminhada aqui e sempre com a garrafinha, sempre se hidratando antes e depois, né? Vamos fazer de conta aqui, ó. Leva a minha, Vou fazer de conta pro público que eu tô tomando. Mentira, não tô tomando. Mas depois vai beber. 6 quilômetros todos os dias. Bom te ver, bom te ver. Eu tô aqui com a nutricionista Ana Carolina Bragança para fazer aquela pergunta que não quer calar. A gente precisa sentir sede para beber ou a sede já é um mau sinal, Ana? Normalmente as pessoas esperam sentir a sede para buscar um copo de água, né? Mas na verdade a sede já é o primeiro início da desidratação. Então se o corpo deu o sinal de sede, já era para ter tomado água antes, né? Como lembrar que se deve beber água a todo momento? Porque se pede aí que no mínimo 8 copos de água, é isso, mais ou menos? Essa é uma média, né, que dá em torno de 2 litros por dia. Cada pessoa precisa de uma quantidade de água diferente, mas a média do indivíduo, né, é 2 litros. A gente costuma calcular 1 ml por cada caloria que a gente consome. Então, se uma pessoa em média consome 2.000 calorias, o cálculo em litros de água seria 2 litros, né? Mas uma pessoa menor, com uma estrutura menor, pode tomar um pouquinho menos. E isso vai ser influenciado também de acordo com a atividade física. A pessoa que pratica atividade física vai precisar de mais água. Vale levar garrafinha por onde a gente andar sempre, nossa fiel escudeira? Várias estratégias podem ser adotadas para aumentar o consumo de água. Levar a garrafinha é uma delas, acho que é bem interessante, mas tem que lembrar de tomar, né? Tem gente que deixa a garrafinha do lado e acaba não tomando. O ideal é que essa garrafa acompanhe e que seja
tomado essa água ao longo do dia, que comece logo de manhã e em intervalos de 15 minutos, 30 minutos consumir alguns goles de água, né? Mas assim, colocar despertador para lembrar, vale. Eu tenho uma paciente que sempre fala que toda vez que ela vai no banheiro, ela lembra de tomar água para repor aquilo que ela perdeu. Então é uma estratégia que pode funcionar. Quais são os benefícios desse líquido precioso, que nem eu falei, que é a água, para o nosso organismo? Vários. 70% do nosso corpo é água, né? Então a gente tem que estar sempre atento a repor esse líquido que simplesmente por existir, transpirar, respirar, a gente perde. Então, muitos benefícios como manter o equilíbrio do corpo, temperatura, eliminar as toxinas, né, que a gente acaba consumindo, inalando através da alimentação. A gente precisa estimular essa excreção através da urina. Então, a gente, tomando água, a gente consegue expelir mais essas toxinas. É bom para o coração, a gente controla a pressão sanguínea, né? O equilíbrio do corpo como um todo, proteção renal. Se a gente toma pouca água, a gente aumenta a concentração de ácido úrico, que favorece a pedras nos rins, por exemplo. Nem 8, nem 80, nem pouca água, nem água demais? Normalmente as pessoas tomam água de menos, né? Eu costumo recomendar uma média de 2 litros, dependendo, né, do indivíduo. Mas excesso de água também vai sobrecarregar o corpo vai funcionar mais para expelir essa quantidade de água, então acima de 3, 4 litros já começa a ser um exagero. Tem gente que diz, eu não bebo água porque eu não gosto de água. O que fazer nessa situação? Começar a adquirir esse hábito, tomar forçadamente inicialmente? Acho que tudo isso é uma questão de costume, né? E à medida que a gente não toma água, o corpo se acostuma com isso e não dá sinal de vontade de tomar água mesmo. Mas a água, teoricamente, não tem muito gosto, então é difícil não gostar do sabor da água. Mas para aquelas pessoas que realmente têm dificuldade de tomar água, eu recomendo colocar algumas frutas ou algumas ervas para aromatizar e dar um sabor, né, nessa água para ficar mais palatável. Para encerrar, a gente está aqui na Praça da Encol e eu vi muita gente correndo, caminhando e depois tomando um mate, um chimarrão para se hidratar. Vale outra bebida a não ser água? Porque a gente diz assim, ó, não bebo água, mas eu bebo aí suco, chimarrão, chá. Substitui ou não? Na verdade, não. Principalmente essas bebidas ricas em cafeína, chimarrão, chás, chá verde, chá preto, café, eles mais desidratam por serem diuréticos, né, do que hidratam. Se for tomar chimarrão, então tem que tomar mais água ainda. Obrigada pela participação aqui, Aninha. Eu me fui com a minha aguinha aqui para continuar o programa. Chegou a hora de falar de transformação aqui no Sinta-se Bem. Chegou o nosso momento Seja a Transformação da PUC-RS. A gente vai compartilhar com vocês mais uma das histórias dessa campanha super bacana da PUC. E a gente vai começar, como a gente já tem feito nos últimos programas, falando na nossa própria história, a minha e do Cássio. A questão de quanto a PUC transformou as nossas vidas. Eu entrei na Faculdade dos Meios de Comunicação Social, a FAMECOS, com 17 para 18 anos, muito jovem, mas eu já sempre quis ser jornalista. Eu achava que a faculdade ia ser o meu único desafio. Quando a gente presta o vestibular ali, a gente pensa, nossa, preciso passar nessa universidade, quero tanto essa universidade, mas não. Depois que eu entrei na faculdade, na FAMECOS, eu descobri quantos outros desafios eu teria aí pela minha caminhada e com certeza estudar na FAMECOS me preparou para todos esses desafios que eu enfrentei e que hoje ainda enfrento. E que ainda enfrenta. É muito interessante esse papel que a PUC tem na nossa vida, realmente transformador. Eu tive a oportunidade de fazer especialização lá e vim de outra instituição antes e foi uma escolha do coração a PUC dizer não, agora chegou a minha hora de ir realmente para a PUC e ela realmente mudou a forma
com que eu me relaciono com o mercado de trabalho. Porque lá eu aprendi de verdade o que eu precisava aprender para entrar de cabeça nesse mundo, nesses desafios que tu vem falando. Às vezes a gente quer tanto e vai tanto cego em alguma instituição, em alguma universidade, que às vezes não nos dá a resposta que a gente precisa para nos formar os profissionais que a gente precisa ser. E nesse sentido a PUC foi muito transformadora na minha vida e como vocês puderam ver na Cláudia também, porque ela foi o estalo que precisava para a gente realmente entender, não, ela realmente fez a diferença e é isso que a universidade tem que ser na vida das pessoas. Muito bacana. E agora a gente vai compartilhar mais uma história com vocês aqui no Sinta-se Bem. PUC, seja transformação. Continua fazendo, né? Para mim foi isso que sempre deu certo, fazer. Botar a mão na massa e ir atrás. Isso transforma a vida das pessoas. Meu nome é Leon, tenho 31 anos, sou psicólogo formado pela PUC. Bom, esse Leon vai viver agora o início de uma das maiores curvas que ele já fez na vida. Nesse momento da minha vida, antes de eu começar a faculdade, que foi nesse momento de transformação, de mudar do que eu fazia, né, de passar por essa crise, porque crise é isso, é uma necessidade de mudança. O caminho que eu estou tomando na minha existência não é o que eu quero. E tu ter que encontrar outro, mesmo para um jovem de 18, 19 anos, pode ser muito visceral, né? E quando eu entrei na PUC, na verdade eu tinha muita esperança de que eu estava entrando num caminho que agora eu ia acertar. As expectativas dele vão se concretizar de uma forma totalmente inesperada. Tudo que eu vivi na PUC foi uma experiência de laboratório numa possível rede de conexões que me acompanha até hoje, né? A PUC ela me ofereceu esses mentores, né? Pessoas que tu mantém na tua mente, na tua vida pro resto da tua existência e que contribuíram para tudo isso, para como eu enxergo as pessoas e como eu me relaciono. Então, a semente do Projeto Camaleão é a ideia de compartilhar, né? É para ser um lugar feliz, onde a gente descobre que dá para sim lutar contra o câncer e ser feliz ao mesmo tempo. É quando as pessoas compartilham e por elas conseguirem demonstrar algo verdadeiro, há uma identificação e conexão, que é o que cura. Então, todo o meu trabalho é baseado nisso, né? Eu transformo a vida das pessoas compartilhando o que eu vivo e o que eu sinto e incentivando que elas façam o mesmo, de forma verdadeira. A PUC é feita de pessoas como eu, novas a cada dia. PUC 360, seja transformação. Semana a semana a gente espera aqui ansiosamente no Sinta-se Bem, porque a gente sabe que vem uma história nova dessa campanha da PUC e uma mais linda que a outra, como sempre. Não tem como não chorar, né? A gente vai pro intervalo e já volta com mais Sinta-se Bem. Fica aí. Você sabia que a sua vida é reflexo de seus pensamentos e ações? Por mais difícil que seja aceitar este fato, a responsabilidade é quase que 100% nossa. Nós temos o poder de mudar a nossa realidade a todo instante. Basta que a gente tenha um propósito e siga com perseverança e disciplina. O que move você, afinal? Que legado você quer deixar? Mude, haja, tenha o foco na solução. Faça parte da família Sinta-se Bem. Quer tirar todas as tuas dúvidas a respeito de direito de família? Presta atenção agora nesses esclarecimentos da doutora Fabíola Fortes. Direito de família é uma coisa que sempre causa dúvida e a gente está aqui no Sinta-se Bem com a doutora Fabíola para tirar sempre todas as dúvidas de vocês. E eu tenho aqui uma coisa super bacana
que já rendeu um monte, né, doutora? Primeiro, obrigado pela tua presença aqui para conversar com a gente sobre mais um assunto. E hoje o papo é divórcio aqui. Todo mundo diz assim, nossa, sobre divórcio tem muita coisa que a gente pode falar. Nós podemos falar a tarde inteira. A gente pode falar aqui o programa todo. A doutora fez um artigo super bacana, que está publicado aí na internet já, e que ela já gravou outros conteúdos também sobre. A gente vai falar sobre ele aqui hoje. A nossa ideia é fazer um ping-pong sobre esses assuntos aqui, porque são os 10 mandamentos do divórcio. Sabe aquela hora que alguém deve sempre pensar assim, o que eu não posso esquecer se eu tô na hora de me divorciar? A Fabiola escreveu aqui os 10 mandamentos, 10 coisas pra tu ter aí na ponta do lápis quando tu pensa assim, bom, vamos divorciar, e agora? Fundamental. Primeiro mandamento básico. Se tu quer te divorciar, tu tem que ter uma poupança, né? Ou uma profissão, alguma coisa que te renda e que te sustente por esse início de processo, esses primeiros meses, esses primeiros tempos que são de indefinição. Então tu não pode depender do outro, né, para pagar contas básicas como luz, supermercado, condomínio, porque se tu tiver essa dependência, tu te obriga a fazer um acordo que normalmente não é bom para ti. Então tem que estar aí com esse respaldo aí, senão Tem que ter uma reserva complica financeira. mais, né? Mais. Essa é aquela máxima que a gente diz que só conhece quem tá do teu lado depois que tu te separa. Exatamente. Tu sabes que eu sempre digo quando eu atendo algum cliente, os meus clientes em consulta, eu sempre diz assim pra mim, não, Fabiola, mas eu tenho certeza que ele ou ela não faria isso. Eu digo, presta atenção, tu te casaste com uma pessoa, esta pessoa de quem tu estás te divorciando é outra, e esta pessoa tu não conhece. Tu vais conhecer agora. Então não presume que o que vem pela frente tu pode antever ou presumir com base na pessoa com quem, né, por quem tu te apaixonaste, com quem tu te casaste, tivesse filhos, porque normalmente essa pessoa não existe mais. O que vai existir é uma outra pessoa que tu não conhece, que é de quem tu tá te divorciando agora. Exatamente. Isso a gente tem até casos que a gente pode... Não. Em todos os lugares, assim, percebe, né? É, a pior coisa, a pior situação que pode existir, tá? É uma pessoa que foi, por exemplo, traída, que tá magoada, né? Tu não pode ser um advogado incendiário. Tu tem que tentar equacionar uma situação, porque a pessoa que tá com raiva, ela normalmente não raciocina com clareza. Então, para que serve a figura do advogado? Para tornar isso uma situação pragmática, financeira e adequada. Então, se eu tenho uma situação que eu tô vendo que o cliente tá agindo motivado por raiva e tá querendo uma vingança, eu sou obrigada a dizer para ele que o que ele tá buscando ele não vai conseguir. Porque há muitos anos, mais de 10 anos, nós não discutimos mais, por exemplo, culpa. Separação judicial é uma coisa que não existe mais. E divórcio não discute culpa. Então, se houve uma situação, por exemplo, que é muito comum de traição, se houve uma traição com um homem ou com 20 homens, com uma mulher ou com 18 mulheres, a consequência é nenhuma, tá? A única consequência que a traição traz é, por exemplo, para uma mulher que vai pedir alimentos, ela tem um ajuste nesse valor, que são chamados aqueles alimentos para subsistência, tá? Mas consequência patrimonial, por exemplo, não tem nenhuma interferência em regime de bens, em guarda de filhos, então não vale o desgaste. Prepare-se. Um processo litigioso, ele é extremamente oneroso em vários aspectos. Ele é um processo caro, caro de manter e caro de acompanhar. Caro emocionalmente e caro financeiramente. O emocional, porque um litígio, ele te obriga a diversas audiências, a negociações, a recursos, a cumprir decisões judiciais que tu não concordas, mas se está determinado, tu te obrigas a cumprir. Então, o litígio, a gente só encara um litígio se o acordo que tu está buscando e tu está procurando, ele não é razoável. Tá? Mas se há um acordo razoável, não investe num litígio, porque realmente não vale a pena. Cabeça ocupada. É a melhor coisa. Não pode... Dizia a mãe que mente vazia, oficina do capeta. Isso aí. O que a gente busca, tá? Tu tá enfrentando uma situação de divórcio, tu tá numa situação de indefinição, tu tá negociando o teu divórcio, ou tu tá enfrentando um litígio, tá? Então, o que é o melhor que tu pode fazer por ti, tá?
trabalhar mais, ocupar a tua mente, ocupar o teu tempo para não pensar bobagem e não fazer bobagem. Quem fica com as crianças, pela nossa lei, é quem tem as melhores condições, abre aspas, melhores condições de atender as crianças, né? O que acontece? As pessoas às vezes confundem essa terminologia melhores condições com melhores condições financeiras. Quem fica com as crianças não é quem tem mais dinheiro, nem quem tem mais tempo. É quem reúne condições emocionais, financeiras, estruturais, de moradia, de adequação, né? Para atender aquele filho. Normalmente as pessoas, quando elas começam a enfrentar um processo litigioso, tem aquele primeiro momento que é um momento de muita raiva, né? É um momento muito belicoso. Então as pessoas dizem assim, eu vou chegar, eu vou destruir, eu vou arrebentar. Calma. Tu só pode chegar, destruir e arrebentar se tu sabe onde isso vai dar. A gente sempre brinca, tu só faz uma pergunta quando tu já sabe a resposta. Né? Porque assim, se tu começa a criar situações, a provocar brigas, rupturas, né? Escândalos, né? Recentemente a gente teve um processo lá no escritório que era uma situação absolutamente escandalosa, né? Que a parte buscou com aquilo algum benefício e saiu exatamente ao contrário do que ela pretendia. Então quando eu vi aquilo, eu ainda chamei as advogadas que trabalham comigo, que são bastante jovens, e ainda disse para elas, vocês estão vendo o que não fazer. Isto não se faz. Tu nunca provoca uma situação que tu não pode controlar o resultado dela e que tu não sabe onde ela vai dar. Porque inevitavelmente vai ser um prejuízo para ti e para o teu cliente. Com certeza. Se tu tens um conflito muito intenso judicial, é natural que esse conflito tu traga para o teu relacionamento atual. Então isso daqui a pouco começa a haver um desgaste no teu novo casamento, na tua nova união, que pode acabar inclusive num novo divórcio. Elas saem de um casamento e isso eu posso te dizer, esse mandamento eu escrevi até muito com base na minha experiência pessoal, porque eu tô num segundo casamento, mas no meu primeiro divórcio, a minha sensação quando eu me divorciei, e eu identifico isso nos meus clientes hoje, e é por isso que eu entendo muito o momento que eles estão atravessando, né? Tu olha pra pessoa, e isso eu passei, né? Tu olha e diz assim, bom, e agora? Né? Eu vou sair pra jantar com quem? Eu vou ao cinema com quem? Eu vou levar meu filho na praça com quem? Se meu carro quebrar, eu ligo pra quem? Furou o pneu e... Né? Então, assim, essas situações são situações que, com o passar do tempo, normalmente os primeiros 6 meses, eles são meses de muitos altos e baixos, né? Se eu fiz a coisa certa... Tem uma adaptação também, é uma vida nova. Exato. Se eu não deveria ter suportado mais, as pessoas têm medo de perder círculo de amigos, né? De serem rejeitadas. Gente, isso não acontece. Não acontece. E isso é do tempo lá das nossas mães, tá? Esse rechaço, né, hoje, ele não existe mais. Porque hoje, se a gente pensar que o número de divórcios é elevadíssimo, e se tu olhar, por exemplo, para as pessoas com quem tu convives, pelo menos 50% delas já estão num segundo casamento. Então, o divórcio é uma situação que ela faz parte do nosso dia a dia. As pessoas não precisam ter medo do futuro, porque a vida continua, né? A gente tem que buscar sempre melhorar. Se essa relação não é uma relação que está satisfatória, a gente tem que partir para outra. Eu escuto isso todos os dias. Já junta com o que tu estava falando agora, né? O 9º e o 10º, eles são irmãos, praticamente. Eu discuto isso todos os dias. Mas eu vou te dizer assim, casar é ótimo, é excelente, é muito bom tu ter uma parceria, é ótimo tu ter um bom companheiro, uma boa companheira, uma pessoa para dividir a tua vida, né? Para viajar, para brigar, para ir ao super. É legal também, né? É legal, faz parte. Adrenalina, né? Faz parte. A gente não é porque uma relação não deu certo que a outra futura não vai dar. E se a outra não der, a gente vai tentando. Um dia a gente acerta. Ou pelo menos a gente tentou. Mas essa coisa, né, que eu brinco assim, que é da ostra, né? Não deu, vou me fechar, acabou, não vivo mais. Isso não existe, gente. A vida é muito dinâmica. Se não deu certo, bola pra frente. A gente tem que buscar sempre melhorar. Se a gente não tá bem, é porque ainda não tá no fim, né? E tu sabe que eu brinco também, que eu digo, né? Que me perdoe o poeta, mas que seja infinito enquanto me fizer bem.
Se não tá fazendo bem, Vamos pra outra. doutora Fabiola Fortes. Adorei o papo de hoje. Demais, demais. Gente, a gente fica por aqui com os 10 mandamentos do divórcio. Revê e compartilha esse vídeo aí que, ó, muito conteúdo bacana. Até mais. Quando a gente está em clima natalino, a gente adora falar de solidariedade. É por isso que hoje aqui no programa a gente conta pra ti a história da Tia Lolô, que atende mais de 80 crianças numa creche em Viamão há mais de 25 anos. Quando eu tiver condições, eu ajudo. Quem nunca pensou essa frase ou falou essa frase? A gente sempre espera uma data especial para poder ajudar o próximo. Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar, quando eu tiver mais tempo eu vou ajudar. Agora eu não posso, mas está nos meus planos. Ajudar ao próximo sempre fica para depois. Por que será que a gente acaba pensando assim? Hoje o Sinta-se Bem vai contar a história da Tia Lolô. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Que há 25 anos ajuda crianças carentes, com poucas condições, aqui no bairro Orieta, em Viamão. Tia Lolô, eu comecei com aquela frase porque eu acho que eu já escutei muitas vezes essa frase e a gente muitas vezes se diz essa frase. Eu tenho a intenção de ajudar, mas eu não tenho condições de ajudar. Não tenho condições porque não tenho condições financeiras, porque não me sobra tempo. A gente começa a botar vários poréns para não poder ajudar. Tu começaste há 25 anos com pouquíssimas condições. Eu quero que tu conte essa história pra gente, primeiramente. Isso. Eu costumo dizer que quem quer faz. Eu, há 25 anos atrás, eu tinha a mesma coisa que eu tenho hoje, nada. Mas uma coisa que eu encho o peito de dizer, eu tenho coragem e muita vontade de ajudar. A gente tendo isso, é o suficiente. Há 25 anos atrás, eu comecei dando reforço escolar para o meu filho e foi estendendo para os amigos, para os coleguinhas da rua. E do reforço foi para o lanche. Hoje eu tenho um projeto lindo, maravilhoso, que continua assim, sem ter... Eu não tenho condições, mas eu peço ajuda para as pessoas, me ajudam para mim poder ajudar. Eram quantas crianças há 25 anos atrás que tu ajudavas? Foi assim, no comecinho eram 12 crianças. Da comunidade? Da comunidade, amigos. Isso. Aí dentro da minha casa começou a ficar pequenininho. Eu coloquei um banco na rua e eles sentavam no chão e tinha o reforço escolar no banquinho ali. Aí um colega do meu irmão disse, olha, tem uma carcaça de ônibus, tu quer usar como sala de aula? Aí eu disse, eu quero. Dali pulou para 75 crianças, porque eles chegavam na escola e diziam, eu estou estudando lá na Tia Lolô do ônibus. E a criançada começou, eu também quero, eu também quero. E o mais gostoso disso tudo é que dava certo. Eles vinham com gosto para estudar, porque assim, até hoje eles vêm para cá e dizem, eu não vou para estudar, as brincadeiras são lúdicas. Então assim, é brincando que se ensina, é brincando que se aprende. Do ônibus, de casa do ônibus, depois surgiu a Associação Tia Lolô, que hoje é uma casa que tem aqui. É uma casa que abriga um pouco mais de 150 crianças no horário inverso da escola. Eles não vêm todos juntos, muitos vêm quando precisam assim, eu preciso de uma roupa, vai lá. Eu preciso de reforço escolar, vem. E tem aqueles que são um pouco mais de 80 que vêm diariamente. Então assim, aqui é o cantinho, é o colinho de mãe, é o cantinho que eles vêm buscar o que eles precisam. Eles buscam amor, Tia Lolô? Muito, muito. Por isso que às vezes eu digo, as pessoas dizem assim, eu não tenho eu não tenho nada para te dar. Tem sim. Carinho, amor, todo mundo tem, é só querer. E como é que tu mantém essa associação? Porque eu vi que as crianças ganham lanche, tem um trabalho voluntário também aqui. Isso. Aqui são todos voluntários. O recado que eu dou para essas pessoas, é usar a profissão delas, e tirar um dia, uma hora ali do seu trabalho
para ajudar essas pessoas, seja uma profissão que seja dentista, médico, e com certeza vai fazer muita diferença para essas pessoas e vão fazer com que elas também aprendam a se respeitar e respeitar as diferenças. Que tipo de ajuda que tu mais precisa aqui, tia Lolo? Pessoal? Leite, fralda, remédio. Nesse momento eu tô com várias crianças doentes, então às vezes as pessoas dizem assim, um paracetamol é R$1,20. Um remédio para febre é baratinho, mas e quantos por dia eu tenho que comprar? Às vezes eu me sinto constrangido de dizer assim, mas eu não tenho R$1,20. Mas é que quantos R$1,20? Quantas passagens eu tenho que ajudar uma mãezinha grávida para ir até o centro de Viamão para ir no médico? Toda ajuda, então, é bem-vinda. Toda ajuda. E assim, a gente ajuda também, assim, a gente ganha muleta, guarda. Precisa alguém já vem aqui, acha que eu tenho uma muleta? Uma cadeira de roda, uma cama hospitalar, tudo. Então, assim, deixou de ser aquela ajuda pequenininha e hoje está indo assim, A gente não ajuda só de Viamão, a gente ajuda de Cachoeirinha, de Gravataí, de Canoas. Tem alguém lá doente, lá do outro lado, tia Lolo, tem essa medicação? Se eu não tenho, eu pergunto para ela, eu preciso dessa medicação, tu me consegue? Aí alguém que não está tomando mais, eu tenho uma caixinha, toma aqui. A pessoa pega. Então, assim, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Verdade. Novembro agora, a gente está em época de Natal e graças a Deus, pelo menos tem um período do ano que as pessoas se tornam um pouco mais solidárias, né? Vocês têm aqui, e já começaram, as cartinhas do Papai Noel, que é para fazer o Natal das crianças aqui da Associação da Tia Lolo mais feliz. As crianças escrevem cartas e vocês têm uma data especial, que é a data da festinha, que é a data da distribuição dos presentes. Como é que o pessoal faz para conseguir, para pegar uma cartinha e para participar da festa, enfim, para fazer essa doação? Para pegar a cartinha é só vir pegar aqui com a gente, né? E a festa a gente sempre faz um sábado antes do Natal. Esse parece que vai ser no dia 23. Então a gente faz uma festinha, faz um bolo, um cachorro quente. E quem quiser pegar uma cartinha e vir trazer um presente para uma criança, fica à vontade. Se tu tem interesse em ajudar uma criança, e pode ser também brinquedo que esteja em bom estado, né? Tia Lolo, roupinhas em bom estado. Às vezes a pessoa deixa de doar porque diz assim, eu não tenho como comprar, mas uma roupinha que seja semelhante à da que está na cartinha, ou algum material até que às vezes usado mais em bom estado, vai fazer o Natal dessa criança mais feliz. Tia Lolo, obrigada, um prazer te receber aqui no programa. Tu és uma pessoa iluminada e que Deus te dê em dobro tudo que tu proporciona para essas crianças. Olha, Claudia, eu não sei se é a idade ou se essas coisas cada vez me comovem mais mesmo, por eu perceber a relevância da solidariedade na sociedade. Que coisa linda ver uma história como essa e a gente ter a oportunidade de ir lá compartilhar e compartilhar com vocês, para que vocês tomem conhecimento que ainda temos esperança, ainda temos pessoas que fazem o bem e que estão aqui para compartilhar esses momentos bons e ajudar as pessoas ao nosso lado, né? E o bacana não é só nessa época do ano que a gente já acaba se tornando mais solidário, mas ser solidário durante todos os meses aí do ano, sempre. E não ser solidário só dando dinheiro, mas principalmente dando uma atenção, dando um sorriso. Qualquer contribuição para o próximo, ela é sempre muito bem-vinda. Uma atitude contínua, solidária, às vezes com o teu próximo que está do teu lado, né? Uma gentileza com a família, com o irmão, vale mais do que numa época de ação de graças, como o Natal, por exemplo, a gente fazer aquelas doações enormes, presentear, ir lá fazer trabalho voluntário. Poxa vida, por que não começar hoje mesmo com quem está do teu lado, né? Fazer o bem sem olhar a quem, é assim que a gente termina mais um Sinta-se Bem. Super bacana. E tu fica aí durante a semana com a gente nas nossas redes sociais, não te esquece, @sinta-se-bem-rs, tanto no Instagram quanto no Facebook. Compartilha com a gente a tua opinião, compartilha nosso programa que vai pro ar na íntegra no YouTube também. Se inscreve no nosso canal bit.ly/sinta-se-bem-youtube. Acompanha todo o Sinta-se Bem, todos os nossos editoriais. Compartilha com os amigos, revê as receitas. É muito importante, não esquece de postar as receitas. Isso aí. Os faça você mesmo. Tira uma foto, publica lá, marca a gente e tem um monte de coisa para fazer durante a semana, enquanto o próximo Sinta-se Bem inédito no próximo domingo não chega. É isso aí. Eu me fui! Beijo, boa semana!